Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos finalizar aqui o nosso Cristo Redentor de crochê amigurumi. Então vamos fazer aqui o passo a passo, tudo direitinho, finalizando aqui o pedido da nossa inscrita do canal, a Isabel Feliciano. Isabel, muito obrigada de coração por ter solicitado, eu adorei fazer e espero que vocês gostem também. Então vamos continuar? Então, pessoal, mostrando aqui mais de perto para vocês, ó, tá aqui o Cristo Redentor prontinho, né, para mostrar aqui com a basezinha, com detalhezinho da roupa aqui, do monumento. E vamos então às medidas finais dele aqui. Ele ficou, pessoal, com 13 centímetros de comprimento, tá? A largura aqui entre os braços ficou com 14 centímetros e meio, aqui ó, como vocês podem ver. E de altura a gente mede sempre essa parte de baixo, para ter uma noção, 5 centímetros e meio, tá? Então essas são as medidas do nosso Cristo Redentor, que vai ficar prontinho depois desse vídeo, que vamos começar agora com os materiais. Então vamos precisar de linha 100% algodão de textura 370 na cor cinza claro, tá? E essa linha aqui é um pouquinho mais grossa do que a gente usa aqui no canal normalmente, né? Ela é usada para fazer peças de decoração, também de vestuário, mas de decoração principalmente, tá, pessoal? Na cor cinza claro, como eu disse. Nós vamos usar a linha preta, essa sim é de textura 295 ou 300, também 100% algodão, tá? Vamos usar ela também. Vamos precisar de agulha de crochê 2,5 milímetros. Agulha hoje eu tô usando tanto a de costura quanto a de tapeçaria, tá? Eu vou usar as duas. A gente também precisa dos nossos alfinetes, como sempre. Enchimento acrílico. Vamos usar também, pessoal, tesoura, como sempre. Vamos precisar também do nosso papelão. O papelão, pessoal, vai ser um recorte de 5 centímetros de diâmetro aqui pra gente colocar na outra basezinha dele, ele ficar em pé, tá vendo? Então, como ele vai ficar com duas bases de papelão, porque a gente já colocou no vídeo anterior, então ele vai sustentar melhor aqui pra ficar em pezinho, tá? Então, uma basezinha, um recorte de papelão ou acetato ou acrílico, vai depender do material que vocês querem utilizar, né? Que vocês costumam ou tem aí na casa de vocês. E a nossa fita métrica, tá bom? Então, esses são os materiais para o nosso vídeo que vamos fazer agora. Então, pessoal, vamos iniciar essa segunda parte com a partezinha da roupa, que na verdade nada mais é do que um mantinho que passa, né, pela imagem lá do Cristo Redentor. Ela passa dando a volta aqui e depois dando a volta aqui no outro braço, tá? Então, a gente vai começar por essa parte. Só antes da gente começar, eu vou lembrar vocês que se você ainda não viu essa primeira parte aqui, dá uma olhadinha que eu vou deixar o card, tanto o link na descrição aqui do primeiro vídeo, quanto o card aqui, para vocês poderem fazer a primeira parte antes de continuar aqui nessa segunda, tá bom? E lembrando também vocês que se você não sabe fazer crochê, né, os pontinhos básicos, a correntinha e tudo mais, dá uma olhada no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico lá o passo a passo de como fazer os pontinhos básicos, tá bom? Então faz lá primeiro e depois volta para fazer o Cristo Redentor. Então, pessoal, vamos começar fazendo aqui 4 correntinhas, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro nozinho e vou fazer, então, as minhas 4 correntinhas. Dessas 4 correntinhas, 2 são pra gente virar o nosso trabalho aqui pra dar altura, tá bom? Então, nós vamos trabalhar somente com 2 correntinhas das 4 que a gente fez. E vamos fazer, então, 2 meios pontos altos aqui para nossa primeira carreira e 2 correntinhas para virar.
Feito isso, a gente vira o nosso trabalho e vamos repetir a carreira aqui, fazendo 2 meios pontos altos aqui nos 2 pontinhos de base e 2 correntinhas para virar. Nós vamos fazer isso, gente, até chegar na altura certinha de dar a volta pelos bracinhos dele, tudo direitinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou contar a quantidade de carreiras e volto com vocês para mostrar tanto a quantidade quanto como vai ficar, tá bom? Então, eu vou fazer e volto aqui. Só eu fiz 26 carreiras de ida e volta, tá? Dos 2 meios pontos altos e 2 correntinhas para virar. Foram 26 carreiras aqui. E aí, ao final da 26ª, eu vou, então, puxar o meu fio aqui. Deixa bem comprido para poder fazer a costura depois. Dou um nozinho duplo. Aqui. Ó, vou puxar bem o fio. Deixa eu só ajeitar aqui, enroscou aqui. Ó, ajeita bem para ele ficar com o nozinho bem fechadinho. E agora, então, vamos posicionar nele. A posição, pessoal, é um pouquinho complicadinha da gente colocar, porque eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que passar aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, 4 carreirinhas e vou posicionar aqui a parte inicial da nossa colocação aqui dele, ó. Vou deixar aqui o alfinete, tá? Agora, gente, feito isso, nós temos que passar essa parte aqui por trás aqui da manga e jogar pra cá. Porém, eu não vou passar desse jeito que vocês estão vendo. Eu tenho que passar por dentro aqui da voltinha que a gente acabou de dar, ó. Tem que passar aqui por dentro, vou puxar bem, tá? Vou trazer pra cá, porém, aqui, gente, nós vamos dar uma volta ao contrário pra descer aqui desse lado, ó. Então, ele vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Então, aqui, gente, ó, nós vamos dar uma torcidinha. Eu subo aqui, eu tenho que deixar essa curvinha aqui subindo. Vou segurar com a minha mão e vou dar essa volta aqui descendo com o restante aqui da nossa faixinha. Lembrando que 2 detalhezinhos, eu vou pegar o alfinete para prender essa parte que eu falei para vocês que a gente deu a torcidinha aqui. Então, a gente usa o alfinete para segurar, por enquanto, essas partezinhas aqui, ó. Então, botei o alfinete. E lembrando que essa parte, esse lado do lado esquerdo aqui, ele tem que ficar uma carreira menor, pelo menos, do que esse lado aqui, tá? Então, eu vou posicionar aqui, sobrando 1, 2, 3, 4 carreiras. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá bom? Então, passem desse jeitinho. Aqui, pessoal, na imagem original, ele vai até um pouco além, né, do braço aqui para representar, então, a colocação, né? Então, a gente pode vir um pouquinho mais para cá, para dar essa voltinha aqui, ó, pegando o braço mesmo. E só não esqueçam de posicionar aqui bem na parte de cima do ombro para formar essa curvinha da faixa, tá? Então, ó, coloco aqui o alfinete para segurar essa parte e venho aqui posicionando esse lado, sobrando 5 carreiras, contando a partir de baixo para cima, tá? E também vou colocar, então, o meu alfinete para segurar aqui essa parte, certo? Então, fizemos aqui a faixinha dele. Agora, pessoal, nós vamos fazer os detalhes aqui da parte de baixo dele, tá? Então, eu tô aqui com a minha agulha de costura, o próprio fio. Eu peguei um fio bem comprido e coloquei um nozinho na ponta, como vocês podem ver. E vou trabalhar agora só nessas carreiras que não
tem a faixa, tá? Então, aqui pertencendo a esse lado aqui, nós temos as carreirinhas, que são 4. E aqui desse lado nós temos 5 carreiras, tá? Então, nós vamos fazer uma crescente aqui para dar a volta no corpinho dele. Como que nós vamos fazer, pessoal? Com ponto correntinha de bordado, tá, gente? Então, para bordar, eu vou entrar em alguma abertura aqui entre pontos, pode ser aqui embaixo, ó, e eu vou sair aqui na basezinha da carreira, tá? Pra gente poder iniciar, então. Então, eu vou seguir aqui como referência a faixinha. Então, se eu tenho 4 carreiras aqui sobrando, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou subir as minhas correntinhas até chegar aqui, tá? Então, como que a gente faz ponto correntinha para quem não conhece? Eu entro aqui exatamente onde eu saí aqui com meu fio até soltou, ó. Eu vou entrar novamente, vou sair aqui no pontinho para ele não soltar. Ó. Então, entro aqui com meu fio, deixo o nozinho entrar aqui na peça e vou simplesmente, gente, entrar exatamente onde eu acabei de entrar aqui com o fio e sair um pouquinho acima, tá? Ó, tô um pouquinho acima aqui na carreirinha. O que que eu vou fazer? Vou passar o meu fio, vou mostrar aqui de frente pra vocês. Vou passar o meu fio por baixo da minha agulha e vou puxar. Então, ele vai formar a minha primeira correntinha aqui. Feito isso, gente, nós vamos subir aqui a carreira, entrando no mesmo, ó, na mesma argolinha que a gente acabou de sair. Eu vou entrar com a minha agulha aqui e vou sair agora na carreira de cima com a agulha, ó. E vou passar novamente o meu fio por baixo da agulha para fazer a minha segunda correntinha e vou puxar, ó. Ele vai ficar desse jeitinho que vocês podem observar aqui. Aqui, pessoal, relembrando só, é só um detalhe, tá? São detalhes que tem na roupa dele que eu tô trazendo aqui para vocês. Isso fica a critério de vocês, se quiser, se querem fazer ou não, ou se querem fazer de forma diferente, tá bom? Fica a critério e gosto de vocês mesmo. Então, ó, entro novamente na argolinha que eu acabei de fazer aqui, do ponto correntinha, saio na carreira de cima, venho com o meu fio, dou a voltinha por baixo da agulha e puxo. É assim que a gente faz ponto correntinho. Eu sei que eu já expliquei isso aqui no canal, mas é sempre bom a gente relembrar, tá? E vamos então fazer até chegar aqui, ó. Entrei novamente e cheguei aqui na 4ª carreira, fazendo a mesma coisa, ó. Então, sigam a mesma detalhes, né? Sigam a mesma direção da carreira para não ficar torto o detalhezinho reto, né? Ele precisa ficar reto para ficar igual a imagem, tá? Sigam os detalhezinhos certinhos e façam os pontinhos, ó. Terminei aqui, cheguei na 4ª carreira, eu vou entrar com meu fio aqui novamente, vou sair, ó, em altura de 2 pontos de distância. E eu vou sair aqui, então, tá? Fazendo esse movimento. Só atentem-se para não fazer o que eu acabei de fazer aqui, que foi, eu entrei com o fio aqui por dentro. Não entre por dentro, saiam por fora, tá? Então, aqui, eu vou tirar a minha agulha aqui e vou refazer esse ponto para vocês poderem entender melhor. Aqui, gente, não façam isso, tá? Porque senão ele vai soltar o pontinho anterior que a gente acabou de fazer. Então, ó, eu vou puxar aqui, vou colocar o meu fio de volta na agulha. É bom mostrar para vocês, porque quando alguma coisa assim acontece e precisa desmanchar, a gente já mostra como é, tá? Então, ó, voltei ele aqui na agulha e o que que eu vou fazer? Ao invés de eu passar por dentro, pra gente poder trocar de carreira, eu vou passar aqui por fora,
tá? Eu tô por fora aqui do último pontinho que eu fiz, ó. Reparem que o último pontinho que eu fiz, ele tá aqui e eu tô com a agulha por fora. Feito isso, eu vou sair aqui 2 pontinhos à frente e vou, então, puxar. Agora sim, ó. Agora a gente conseguiu aqui certinho. E eu vou voltar, então, agora, descendo a carreirinha, fazendo do mesmo jeito que a gente fez no início, ó. Entro aqui no mesmo lugar que eu saí, com o fio, passo o fio por baixo da minha agulha para formar a primeira correntinha, volto por dentro aqui e vou descendo. Eu vou fazer isso por toda a volta dessas 4 carreiras, porém, como eu havia dito, a gente vai seguir o desenho das faixinhas aqui. Então, quando eu chegar aqui nessa região, eu vou subir aqui, ó, que nem eu vou pular aqui 2 pontinhos, né, da carreira. No próximo, eu já subo aqui mais uma carreirinha, a 5ª carreirinha, e vou passando, tá? Então, eu vou fazer e vou mostrar para vocês essa parte aqui. E aí, eu vou fazer a voltinha toda dele, então, pra gente poder arrematar, tá bom? Mas eu vou mostrar essa parte aqui, como vai ficar. Então, ó, gente, eu tô aqui no terceiro, né, na terceira carreirinha aqui do ponto correntinha. E como eu disse pra vocês, aqui, gente, ó, eu já vou subir mais uma carreira aqui pra 5ª carreira, contando de baixo pra cima, pra fazer mais um pontinho aqui pra subir, então, essa parte, tá? E aí, eu vou, então, seguir aqui pro outro lado, agora já contando 5. Quando a gente chegar, né, agora eu vou voltar aqui e fazer os pontos correntinha também. Quando eu chegar aqui atrás, quando eu chegar no meio do caminho aqui, eu também vou voltar a diminuir aqui para chegar novamente o encontro aqui na 4ª carreira, tá? Então, quando a gente chegar no meio, a gente muda de 5 para 4 carreirinhas novamente, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer agora a voltinha completa para mostrar depois para vocês como vai, então, ficar esse trabalho que a gente tá fazendo aqui do bordadinho, tá? E aí, eu vou mostrar o resultado dessa parte que eu falei também de fazer essa diminuição novamente do bordadinho do ponto correntinha na parte de trás, tá bom? É a mesma coisa que eu acabei de fazer, só que ao invés de eu subir, eu vou descer a carreirinha aqui, né? Parar antes de passar para a próxima parte. Uma carreirinha só, tá, pessoal? Então, eu vou fazer todo o meu bordadinho aqui e volto com vocês para mostrar e arrematar. Gente, reparem que eu dei a voltinha completa, já tô aqui de volta do ladinho aqui da parte inicial. E então, pra gente terminar, arrematar, a última correntinha que a gente faz, a gente dá 2 voltinhas nela, ó. Eu vou dar a segunda voltinha aqui e vou puxar. Assim eu formo um nozinho, tá vendo? Então, ele vai ficar bem presinho aqui dentro. E escondo, então, o fio de sobra por dentro, aqui da minha peça, puxo bem e corto aqui o fio de sobra, tá? Cortei, eu vou mostrar pra vocês o que eu falei, ó. Eu dei a voltinha, aqui atrás eu tava indo as 5 carreiras e quando eu cheguei no meio, aqui na parte central, né, vamos dizer assim, aí no próximo eu já comecei a fazer nas 4 carreiras novamente, até chegar aqui na parte inicial, onde tá o primeiro ladinho aqui da faixinha, tá, pessoal? Então, fizemos esses detalhezinhos. Se vocês quiserem fazer mais vezes esses pontos correntinha pelo corpinho aqui, podem fazer, tá bom? Fica a escolha de vocês. E, no caso, eu só tô dando a ideia aqui dos pontinhos certinho, tá bom? Então, fizemos essa parte também. Vamos agora, então, fazer a basezinha da imagem, né, do monumento. Então, vamos lá, pessoal.
com fio preto agora, a gente vai fazer o nosso anel mágico. Vou deixar um fio um pouco mais comprido, porque eu gosto de usar para contar carreira. E vamos, então, colocar 6 pontos baixos aqui, tá, gente? Para iniciar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui os 6 pontinhos baixos, eu vou puxar o meu fio aqui, deixar ele bem fechadinho e vou usar então para contar minhas carreiras. Feito aqui, pessoal, vamos para nossa segunda carreira, que nós fazemos também aqui um aumento em cada ponto de base para ficar com 12 pontos no final. Ou seja, deixa eu só puxar aqui meu fio, que ele deu uma enroscadinha aqui na hora de fazer o ponto. Então, ó, vou fazer aqui, nada mais é do que, como eu já disse para vocês, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos. Deixa eu ver se eu tenho foco aqui. 2 pontinhos baixos no mesmo ponto de base, tá? Eu sei que com o fio nessa cor assim fica um pouco mais complicado de ver em detalhe, mas tá aqui, pessoal. Vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base até o final da carreira, para ficar com os 12 pontinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Vamos então agora para nossa próxima carreira. Agora nós vamos fazer, pessoal, um ponto baixo e um aumento, e vamos repetir isso por toda a voltinha, tá? Então, façam aí um ponto baixo, um aumento, eu também vou fazer. No final, a gente vai ficar com 18 pontos, tá, pessoal? E volto então com vocês para mostrar como vai ficar e dar continuidade aqui à nossa base. Vamos agora para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui nos próximos pontos de base, e no terceiro seguinte a gente faz um aumento. Então, vamos repetir isso por toda a voltinha, tá, gente? Então, façam aí 2 pontinhos baixos e um aumento no próximo. Eu vou fazer aqui a volta toda, nós vamos ficar com 24 pontos e eu volto com vocês. Vamos fazer agora aqui, pessoal, 3 pontos baixos nos pontos seguintes. E no próximo, nós vamos então fazer um aumento, tá? Vamos repetir essa sequência por toda a voltinha. E no final da carreira, a gente fica com 30 pontos, tá, gente? Então, façam aí 3 pontinhos baixos e um aumento por toda a volta. Agora, pessoal, nós vamos seguir aqui fazendo 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, ó, 2, 3, 4 pontos e no próximo um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a voltinha. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos, tá bom? Então, façam aí 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Agora, pessoal, nós vamos começar, então, a subir essa basezinha aqui, para ela poder ficar, né, ficar no formatinho, para segurar, vamos dizer assim, para comportar a nossa imagem. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos começar aqui com uma carreira primeiro de um ponto baixo em cada ponto de base, pegando somente a argolinha interna de cada ponto, ó. Reparem que eu tô pegando somente a argola interna de cada ponto, tá? A externa eu não estou pegando, ó, pessoal. Prestem atenção aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer essa primeira carreira desse jeitinho. Vamos continuar com os 36 pontos, porém, vamos pegar somente a argolinha interna de cada pontinho de base, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Bom, pessoal, terminado aqui, vocês podem perceber que a gente já tem a primeira viradinha aqui dos pontos para ele começar a dar o formato da base, tá? Feito isso, agora nós vamos fazer mais 5 carreiras de um ponto baixo em cada ponto de base. Agora, pessoal, pegando aqui, ó, no ponto por completo, tá? As 2 argolinhas
normalmente, tá, gente? Então, nós vamos continuar aqui com os nossos 36 pontos, porém, agora de forma normal, aqui pegando o ponto base por completo, tá, gente? Então, façam aí as 5 carreiras de um ponto baixo em cada ponto de base. Eu também vou fazer e vou voltar com vocês para mostrar como vai ficar e como a gente vai estruturar, então, essa basezinha na imagem, tá bom? Bom, pessoal, fiz aqui as carreiras, como vocês podem ver, ele ficou nesse formatinho, certo? Então, ele já deu essa ideia de basezinha. E agora, então, vamos colocar um recorte de papelão aqui do tamanho da base, tá? Do tamanho aqui do fundo. Inclusive, eu vou medir para vocês terem uma noção melhor aqui da medida. Então, mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, tá? Eu cortei aqui a basezinha. Então, a gente vai colocar aqui, certo? Vamos posicionar e vamos colocar enchimento. Para colocar enchimento, pessoal, não coloquem muito dessa vez. Por quê? Porque senão ele vai estufar aqui, tanto embaixo quanto na parte de cima, e isso vai perder o formato dele, vamos dizer assim, vai perder esse formato com relação a colocar aqui a nossa imagem e ele não ficar em pé. Tá vendo, ó? Que corre esse risco dele querer ficar tombando aqui. Então, não coloquem muito enchimento, tá? É só o suficiente aqui para preencher mesmo o espaço da peça, tá? Então, aqui, se vocês quiserem deixar o mínimo possível de enchimento, é o que eu recomendo, tá bom? Porque senão realmente vai dar essa diferença na hora de encaixar uma parte a outra aqui, ele não vai ficar em pezinho, como é o nosso objetivo, ó. Nosso objetivo é manter essa basezinha nele para ele ficar em pé, tá? Então, feita aqui a base, colocamos enchimento. Notem que o enchimento, ele não pode, então, aqui, passar da medida da nossa carreira, ó, ele não passa aqui, para não ficar muito estufado, né? Então, temos aqui a basezinha. Feito isso, vamos então agora arrematar com um ponto baixíssimo aqui no ponto inicial. Puxa o fio, deixa ele bem comprido. Deixa ele bem comprido, porque nós vamos usar para costurar no corpinho ali, né? E vamos dar então o nosso nozinho duplo aqui para manter tudo certinho, fechadinho aqui. Feito isso, então a basezinha tá pronta e agora nós vamos encaixar uma parte a outra aqui para ele ficar certinho, tá bom? Então eu vou pegar meus alfinetes aqui. Ó, tem os meus alfinetes. Vou manter aqui as outras partezinhas também aqui com alfinete, tudo direitinho, tá, gente? É importante pra gente poder montar a nossa peça. Vou colocar a parte que eu arrematei aqui pra trás do corpinho, tá? Então, eu jogo aqui pra trás do corpinho e vamos, então, colocar um alfinete aqui, unindo a parte de trás da base, né, com o corpinho, tá? Então, nós vamos unir aqui para manter certinho. Vamos, então, agora para frente e vamos fazer a mesma coisa. Vamos unir o meio aqui com a parte da frente, tá? E agora, vamos fazer o mesmo com as laterais, ó. Eu vou pegar aqui a basezinha e prender no corpinho aqui em uma lateral e na outra lateral. Então, vai ficar desse jeitinho que vocês estão podendo observar aqui, tá, pessoal? Então, agora nós vamos começar a costurar essas partezinhas restantes aqui, pra gente poder, então, finalizar a imagem, tá? Então, vamos começar costurando aqui a parte de cima. Vamos
começar costurando a parte da roupinha dele aqui, da faixinha, né, da roupinha dele então. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4 carreirinhas, né? E vamos colocar aqui, então, prender essa parte de baixo da faixinha, tá? Que assim a gente já consegue tirar esse alfinete aqui. Então, vamos prender certinho aqui a pontinha, primeiro. E daqui, pessoal, nós vamos começar, então, a costurar da seguinte forma, ó. Eu vou entrar aqui por dentro, vou sair algumas carreiras acima do corpo, ó. Vou puxar. E daqui eu já pulo mais pra cima, pra gente seguir costurando. Aqui, pessoal, ó, eu já posso pegar também esse lado, tá? Porque assim a gente já costura várias partezinhas ao mesmo tempo, né? Então, ó, vou passar aqui, vou passar meu fio agora aqui pro ladinho, pra gente costurar essa parte da manga, pra ficar fechadinho. Ó, passando aqui, vou passar aqui por trás agora da manguinha, então, ó, vou entrar aqui um pouquinho à frente. Como o fio, ele é da mesma cor que o nosso trabalho, não tem problema eu passar ele do jeitinho que eu tô passando aqui. Ó, daqui de trás, eu já vou jogar o meu fio aqui pro meio, pra gente dar uns pontinhos aqui também, tá? Então, ó, já saí daqui de trás da manga pro meio. Daqui eu também vou jogar pra frente, pra gente já costurar desse lado aqui, ó. Então, eu vou prender aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Então, eu vou dar a volta no braço e terminar fechando aqui a frente. Quando eu terminar fechando a frente, eu volto com vocês pra gente arrematar. Gente, terminei aqui, então, vou dar os nozinhos simples aqui na pontinha. Ó, um nozinho. Venho aqui, dou mais um nó. Pegando tanto o corpinho quanto a faixinha, né? Só para certificar de que ele vai ficar bem preso. Aqui meu fio deu uma enroscada, mas eu vou tentar puxar, tá? Aí, consegui. E agora, a gente, então, esconde o fio de sobra. Aqui por dentro do corpinho, a gente puxa. E ele vai ficar aqui, então, ó, tá presinho. Tá certinho aqui, ele não vai soltar, tá, pessoal? Tira os alfinetes e ao fazer isso a gente corta então o fio de sobra. E esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, ó, o fio inicial da nossa peça, nós vamos esconder aqui por dentro. Eu vou pegar aqui minha agulha de tapeçaria para me facilitar, só para mostrar para vocês. Que eu faço da seguinte forma, gente. Eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho foco pra mostrar. Agora eu tenho. Eu vou entrar, geralmente, quando o fio é curto, eu entro por dentro do próprio ponto aqui, tá? Então, eu vou passar por dentro do meu pontinho e vou sair desse jeitinho aqui, tá vendo, gente? Então, ele vai passar por dentro aqui, o fio, e vai sair. Tá? Então, eu vou entrar aqui o fiozinho, que é curtinho, então eu passo primeiro a agulha e depois eu coloco o fio. E puxo. E aí, o meu fio vai ficar presinho aqui por dentro. A gente puxa e corta. Então, ele vai ficar preso aqui por dentro da faixinha. E terminamos, então, de pregar essa parte aqui do corpinho. Agora, vamos, então, à basezinha dele. Então, ó, com o fio de sobra aqui preto, a gente vem com a agulha de costura e vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar bem aqui na carreira que a gente fez os pontinhos, pegando somente a argolinha interna. E vamos entrar aqui do corpo, tá, gente? Não da base, tá? Vamos entrar aqui e passar o primeiro pontinho, só para ele ficar já preso, para poder tirar já o primeiro alfinete.
Feito isso, ó, eu vou aqui então costurar cada pontinho aqui, tá? Mais ou menos de acordo com os pontos de base. E vamos fazer então toda a costurinha aqui por toda a volta. Não vai dar a mesma quantidade de pontos, porque a quantidade que a gente tem da base de pontos aqui é diferente da quantidade de pontos que a gente tem no corpinho. Então, vocês podem passar mais vezes o ponto do corpo nos pontos da base, tá? Então, pode passar por mais vezes aqui, por exemplo, pegar 2 vezes o pontinho do corpo, o mesmo pontinho, ó. Peguei uma vez, acabei batendo na câmera aqui sem querer. Peguei uma vez, eu vou pegar uma segunda vez aqui e passar do lado, ó, no pontinho do lado da base. Então, vocês vão passando de acordo com o que vocês vão sentindo que vai fechando aqui a abertura. E eu volto com vocês para mostrar como vai ficar e o nosso arremate, tá bom? Então, é a voltinha inteira aqui da base, nós vamos costurar desse jeitinho, tá, gente? Aqui, gente, costurei a voltinha toda, então ele tá todo presinho aqui. Agora, então, vamos dar os nozinhos de arremate. Ó, eu vou dar um nozinho aqui, pegando tanto a basezinha quanto o corpinho. Vamos dar o segundo nó aqui. Dei o meu segundo nozinho e então a gente esconde o fio de sobra, passando aqui por dentro, puxa e corta o fio, tá? Então, terminamos aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. Como tanto o corpinho tem uma base de papelão e essa base que a gente fez nesse vídeo também tem, então ele fica em pezinho de forma até mais fácil do que se ele tivesse só uma base. Então, ele ficou bem firme aqui, ó, pra ficar em pé. Então, o nosso Cristo Redentor aqui de crochê amigurumi ficou prontinho. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixem o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelos amigurumis e santinhos aqui no canal. É sempre importante eu saber o retorno de vocês para poder trazer os conteúdos que vocês mais gostam, né? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família também estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês vão encontrar direitinho os links, tanto do blog, que tem a receita do passo a passo digitado, tudo direitinho para vocês, quanto das nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Quero agradecer também aos nossos membros do canal, o Felipe Reis do canal KG Center, que é o meu namorado, inclusive muito obrigada por sempre me apoiar aqui no canal. A Lívia de Souza Mendonça, que também é a nossa nova membro aqui do canal. Lívia, um beijo e um abraço para você. Muito obrigada também por apoiar o canal dessa forma. E se você também quiser se tornar um membro do canal, dá uma olhada aqui na parte de Seja Membro, que vocês vão encontrar valores e benefícios tudo certinho, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por apoiar, por comentar, por estar sempre aqui dando gostei nos vídeos, assistindo, fazendo as peças e me marcando lá no Instagram. Muito obrigada mesmo de coração. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.